Olá, estudante! Seja bem-vindo a esta última aula deste módulo, onde eu quero falar com você um pouquinho a respeito dos vilões da aprendizagem. Nós vimos nas lições anteriores como o nosso cérebro aprende, maneiras de aprender melhor, memorizar melhor, para tirarmos boas notas, para aprendermos melhor, fixarmos conteúdo. Porém, eu não poderia me ocultar e dizer quais são os vilões, os principais vilões da aprendizagem. Afinal, muitos podem colocar em prática algumas das técnicas citadas aqui neste curso para estudar e não ter resultado, e no entanto pode ser porque junto com a técnica também está praticando algumas coisas que são verdadeiros vilões da aprendizagem, né? Diversas coisas nos atrapalham nesse processo educativo, nesse processo de ensino-aprendizagem. Nós vimos as coisas que interferem positivamente no cérebro para que nós possamos aprender, e existem diversas outras coisas que interferem negativamente no cérebro, e no entanto parece que as pessoas não se preocupam nem um pouco, né? Porque uma das coisas, e a que eu quero começar falando, e você já deve saber do que eu vou falar, é as drogas, né? Hoje em dia se fala tanto de legalizar as drogas, inclusive nós vemos estudantes clamando pela legalização das drogas, e no entanto nós sabemos que a droga vai agir diretamente no cérebro, vai agir diretamente no funcionamento do cérebro e vai ter ações em questões de memória, déficit de atenção, vai dar diversos problemas, inclusive problemas físicos mesmos no cérebro. Então, para nós compreendermos, em suma, as drogas agem da seguinte maneira. Ao consumir a substância, é liberada uma grande quantidade de dopamina no cérebro. A dopamina é um neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer. Só que com o uso de drogas é lançado muita dopamina no cérebro, e os receptores, usando o mecanismo de defesa, se fecha, fazendo com que menos dopamina seja absorvida. Como consequência disso, o usuário não consegue sentir a mesma quantidade de prazer que sentia antes, usando aquela mesma quantidade de droga, levando-o a usar quantidades cada vez maiores, né? Então, o que é a dopamina? A dopamina é esse neurotransmissor que é responsável pelas sensações de prazer, né? Seja prazeres grandes ou seja prazeres pequenos. Quando nós estamos estudando, quando nós nos alegramos com o conteúdo que nós aprendemos, com a meta que nós traçamos e nós alcançamos essa meta, nosso cérebro recebe dopamina, né? É lançado dopamina no nosso cérebro em uma pequena quantidade. Só que quando você usa drogas, né, e algumas drogas mais do que outras, vai ser lançado dopamina no seu cérebro em uma quantidade exagerada. E isso vai acabar fazendo com que os receptores do cérebro, né, além nos neurônios, se fechem para receber a dopamina. Então, é isso que acontece muitas vezes quando a pessoa começa a usar droga, começa a achar a vida sem graça, né? Não sente gosto nos estudos, porque os pequenos prazeres da vida vão sendo deixados de lado, né? Porque está consumindo muitas drogas. Mas isso aqui é uma ação geral, mas eu quero falar de algumas especificamente. Em primeiro lugar, a cocaína. Qual é a ação, o efeito da cocaína no cérebro do usuário? Né, o que eu vou ler aqui está na revista Cérebro e Mente, né? É um trecho citado por Cardoso e Sabatini, está aí no texto embaixo, vocês podem ver e ler isso. E vai ser dito assim a respeito do efeito da cocaína no cérebro. Tanto a dopamina como outras substâncias aumentadas no cérebro podem produzir vasoconstrição e causar lesões. Essas lesões podem incluir hemorragias agudas e infarto no cérebro, zona de morte celular causada por falta de oxigênio, bem como necrose do miocárdio, podendo levar à morte súbita. Grávidas que usam cocaína podem afetar seus fetos, levando-os ao nascimento com baixo peso ou risco de rompimento da placenta e até lesões irreversíveis no cérebro, causando deficiências mentais e físicas. Em muitos países, os bebês da cocaína, né, são um sério problema de saúde pública que está se agravando com
a ampla disponibilidade do crack, né? O crack que é feito da pasta base da cocaína. Então, você veja aqui o efeito danoso que a cocaína causa no cérebro, né? Causa danos físicos no cérebro. Inclusive, no texto, junto no texto, você tem uma imagem de um cérebro, a foto de um cérebro de um usuário de cocaína que morreu em overdose, né? Como que você quer aprender, como você quer criar bons resultados, aprender de verdade, se você faz uso de uma substância como essa, que é tão comum hoje em dia as pessoas usarem, que traz um dano sério, né, ao cérebro, não só na situação de pensamentos, né, mas um dano físico no cérebro, né? Então é necessário que se façam escolhas, né? Se tem algum problema, alguma dificuldade, buscar uma ajuda profissional, mas o que não se pode é achar que se será um bom estudante, que se poderá chegar ao ápice da sabedoria usando tais coisas que estão danificando o cérebro, né? Da mesma maneira, a maconha, né? Alguns efeitos, vou ler aqui para vocês, o que eu vou ler aqui, essas citações vocês podem encontrar aí também no texto. Alguns efeitos adversos na saúde causados pela maconha podem ocorrer devido ao THC prejudicar a habilidade do sistema imune de lutar contra infecções e câncer. Depressão, ansiedade e distúrbios da personalidade também estão associados com o uso da maconha. Devido ao efeito prejudicial na habilidade de aprendizado e memória, quanto mais a pessoa abusa da maconha, mais propensa ela será de ter um declínio de suas atividades intelectuais, de trabalho e sociais. Dentre as consequências que as drogas ilícitas trazem, pode-se dar ênfase à violência gerada por elas, em todas as fases de produção até o consumidor final. As demais consequências são arritmia cardíaca, trombose, AVC, necrose cerebral, insuficiência renal e cardíaca, depressão, disforia, alterações nas funções motoras, perda de memória, disfunções no sistema reprodutor e respiratório, câncer, espinhas, convulsões, desidratação, náuseas e exaustão. Então, você pode ver essa citação aí no texto e veja, né, como que você quer ser sábio, como você quer chegar ao conhecimento pleno, se você faz uso de maconha que, como nós lemos aqui na citação, devido ao efeito prejudicial na habilidade de aprendizado e memória. Quanto mais a pessoa abusa da maconha, mais propensa ela será de ter um declínio de suas atividades intelectuais, de trabalho e sociais. Ou seja, quanto mais se usa a maconha, mais a pessoa fica lenta, mais tem problemas com memória, com aprendizado, né? Você pode buscar várias pesquisas que usuários de maconha têm uma deficiência em questão escolar, por exemplo, o nível é maior, o aprendizado fica mais lento, é muito mais difícil. E quanto mais vemos cada vez mais vezes pessoas fumando baseado cada vez mais cedo, né, na adolescência ainda, que é o pior, né? A maconha ela vai causar mais dano ainda, principalmente na adolescência. Por quê? Porque a maconha ela vai agir direto nas sinapses. Lembra que nós falamos sobre sinapses, né, nas aulas anteriores, que são essas conexões neurais, e que nós falamos que as crianças têm mais sinapses do que os adultos e por isso ela aprende, absorve o conhecimento de uma maneira mais rápida. Então, quando se chega na adolescência, quando o cérebro está se tornando um cérebro de adulto, naturalmente nós vamos perdendo algumas sinapses. Só que quando a pessoa usa a maconha justamente nesse tempo, o que acontece? Há uma poda maior, né? Vai ser podado mais sinapses do que se deveria. Ou seja, a pessoa fica mais lenta, a pessoa fica mais devagar, com problema de aprendizado, né? Porque está com menos sinapses do que deveria ter. Então há uma ação direta física no cérebro. Não é só porque vai fumar um baseado, vai ficar viajando e não vai prestar atenção na aula ou vai ter alguma distração, não. É uma ação física que vai prejudicar, né? Se não permanentemente, dependendo da situação, mas pelo menos por um bom período a pessoa vai ter uma grande dificuldade. Então se você quer
a aprender realmente, você tem que parar de usar tais substâncias. Outro dia eu vi uma reportagem sobre o uso de drogas na USP, Universidade de São Paulo, e tava lá o sujeito, né, fumando maconha, e disse, o professor é muito chato, cara, eu tenho que fumar um baseado aqui para poder aguentar a aula daquele professor, que é um porre. Ou seja, você vê o nível intelectual que nós estamos chegando, os estudantes das universidades federais um chapado de maconha para assistir a aula. Então, qual é o futuro intelectual do nosso país? Um bando de maconheiro? Me perdoe se você usa maconha, né? Eu estou falando, são dados científicos que nós vemos, né? Dá um déficit de aprendizagem. Vai agir diretamente no cérebro, vai ter problemas com memória. E o dano será muito maior se a pessoa está na adolescência, se a pessoa tem menos de 21 anos. Com mais de 21 anos também vai ter seus problemas. Só que nesta fase em que o cérebro está terminando de ser moldado, terminando de ser adulto ali na adolescência, aí que o dano é muito maior. E nós vemos garotos aí 15 anos, 16 anos fumando. Então veja o problema que nós estamos criando, né? Então há uma pesquisa, né, que você pode ver. Há uma pesquisa que diz que o adolescente fumando maconha uma vez por semana aumenta em 310% o risco de desenvolver esquizofrenia, que é uma doença incurável. Tem algum tratamento? Tem, mas é incurável, segundo os psiquiatras, né? Então é necessário tomar cuidado com isso. Então nós vemos, por exemplo, o Brasil caindo em tudo quanto é colocação de ranking educacional, mas além de estudar errado, nós vemos que os jovens estão cada vez mais enfiados nas drogas. E maconha, cocaína, mas tantas outras drogas. Vou falar do álcool também agora, que é uma droga lícita, mas tantas outras drogas ilícitas, eu não vou falar aqui de todas, obviamente, porque senão não daria tempo. Mas vocês podem ver as diversas drogas que se tem, LSD, né, heroína, né? Então todas essas drogas vai ter um dano no cérebro, vai causar um dano no cérebro. Então como que se quer estudar, aprender realmente se faz uso de tais substâncias que prejudicam o aprendizado? Então é necessário tomar cuidado. Então, falando do álcool agora, né, que é uma bebida lícita, mas que também traz os seus danos para o processo de ensino-aprendizagem. A bebida alcoólica em si, ela não é ruim, né? Quando eu vou falando aqui do problema do álcool para a aprendizagem, eu não estou falando aqui, por exemplo, você vai com sua namorada, seu namorado, né, seu esposo, enfim, sua esposa, para um restaurante, para um jantar romântico, aí vocês tomam uma taça de vinho. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de uma quantidade social, digamos assim, de bebida. Estou falando de porre, né? De beber muito, com regularidade, encher a cara. E é infelizmente isso que nós vemos muitos estudantes. Você vai em muitas faculdades por aí, sexta-feira, os estudantes não estão nem na sala de aula, quem estuda à noite. Está nos botecos perto da faculdade, né, em algum ambiente, bebendo, e farra, e balada, né, e os estudos que vai para o escambau. Mas qual é o efeito que está causando, né? O que o álcool causa no cérebro? Será que é bom ficar bebendo em grandes quantidades, ficar assim, entregue a porres e mais porres? Hoje nós vemos adolescentes entrando em coma alcoólico. Não? Então, será que isso não traz dano nenhum para os estudos? Será que isso não reflete de maneira nenhuma nos estudos? Né? Então nós podemos ver que a bebida alcoólica em si, ela não é danosa. Há várias pesquisas que mostram, por exemplo, os benefícios do consumo de vinho, né? Porém, o problema para o cérebro é justamente o abuso da bebida alcoólica, os efeitos da embriaguez, né? Principalmente aquelas frequentes. Então, também na revista Cérebro em Mente, os mesmos autores que eu citei na outra droga, né? Cardoso e Sabatini, vai dizer o seguinte: diversas partes do cérebro são afetadas pelo efeito sedativo do álcool, tais como aquelas responsáveis pelo movimento, memória, julgamento, respiração, etc. Porque existem receptores GABA em muitas partes do cérebro. Então, você vê que aqui, né, o álcool
em grande quantidade também vai agir diretamente nas partes do cérebro responsáveis também necessárias para o nosso estudo, para o nosso aprendizado. Responsável pela memória, pelo julgamento. Como é que você vai julgar? Como é que você vai refletir? Né? Então tem gente que comete o abuso de tomar, né? Já é meio tonto, vou assistir as videoaulas. Né? Então você vai aprender o quê, cara? Né? Acho que quase todo mundo que eu conheço tem dificuldade, por exemplo, de ler um PDF pelo computador. A vista cansa mais rápido, né? Aí você é chapado, né? Já pra lá de Bagdá, de tanto álcool, aí você vai ler, o texto não vai aprender nada. Depois vai dizer que eu não consigo aprender, mas claro, você está estudando, tomando cerveja, e não vai dar certo isso. Você está entendendo? Se você bebe, né, desde que não esteja batendo em ninguém, desde que não esteja dando escândalo, né, se você bebe na sua, tranquilo, né, o problema é seu. Né, você pode beber tranquilo, desde que não esteja atrapalhando a vida de ninguém. Agora, se você quer estudar, aí você está estudando e tomando cerveja aqui, né? E só bebendo, né? E qual é o efeito disso? Né? Afeta as partes responsáveis pelo movimento, pela memória, pelo julgamento, pela respiração. Você já começa a embaçar a vista mais rápido. Né? Então, aí a aula dada, a aula estudada hoje, aí fica complicado. Né? Não sei se você está compreendendo aquilo que eu estou querendo falar, mas não dá, cara. Você estudar alcoolizado é complicado. Fora os efeitos do porre, né? Pelos mesmos motivos que eu já falei, né? Das outras drogas, o efeito no cérebro, né? Então, inclusive, né? Eu ouvi uma vez uma palestra, e aí teria que ir mais a fundo a pesquisa, mas fica aí também a curiosidade para você, né? Estou trazendo informação, você pode estudar mais. Mas, inclusive, eu ouvi falar de pesquisas que citam que um porre, sabe, porre mesmo assim, um coma alcoólico, né? O efeito causado no cérebro é semelhante ao efeito causado pelo uso de cocaína. Né? Então, cuidado com os porres. E por que isso me preocupa tanto nessa área de educação? Porque nós vemos, por exemplo, que como cada vez mais adolescentes vão para baladas bebendo álcool, embora pela lei só seria permitido após os 18 anos, os danos cerebrais tendem a ser maiores. Hoje as pessoas costumam beber das bebidas alcoólicas misturadas com energéticos, pois esta diminui o efeito daquela, porém diminuem apenas os efeitos enquanto sensação de embriaguez, mas o álcool continua agindo no cérebro. Então, é aquilo. Na adolescência, o cérebro ainda está se formando, terminando de ser um cérebro adulto. E aí, adolescente, empurra a cachaça para cima. E aí, o efeito do álcool no cérebro tende a ser grande, justamente nesse estágio de formação. Né? Infelizmente, nós vemos que hoje é algo comum. E o que tem a ver o energético? O energético é bom. O problema é o seguinte, a pessoa toma álcool com energético, aí aquela sensação de embriaguez, né, vai diminuindo, os efeitos ali vão sendo mascarados. Então ele acha, eu não estou tão bêbado não, ainda posso tomar mais. Então ele vai tomando mais. Né? Só que o álcool está afetando aqui no cérebro, ele só não está sentindo por causa do efeito do energético. Então vai mandando mais álcool, né? Por isso que é cada vez mais comum as pessoas entrarem com alcoólico, né? Porque está disfarçando com energético, mas álcool para cima. Então, muito cuidado. Outro problema é a questão, além disso que eu falei de beber antes de estudar, né? E você vai perder a concentração, né? O problema da ressaca, que impede de estudar no outro dia, após o porre. Né? Aí vamos supor que você tem trabalho para fazer, você tem um conteúdo para colocar em dia, aí você resolve, depois do trabalho na sexta-feira, ir para uma balada, ir para um boteco, enfim, você enche a cara, né? E no outro dia está de ressaca. Além de não ter estudado na sexta-feira porque você foi beber, aí no outro dia, no sábado, você também não consegue estudar porque você está de ressaca. Aí você vai passar o dia tentando fazer uma recuperação, tomar um caldo, tomar um chá, alguma coisa que te tire a ressaca. Então aí você, além de perder uma noite, você ainda perdeu um dia que poderia estar estudando porque está de ressaca. Né? Então mesmo que você não leve a sério, não vai causar dano no meu cérebro, né? Você sabe que essa questão de ressaca é real. Né? Então não dá para você querer aprender realmente se você
vive bebendo direto, estando em ressaca e direto prejudicando o andamento dos teus estudos, né? Enfim, outras coisas que prejudicam, né? Redes sociais, né? Videogames, televisão, né? O uso viciado da tecnologia pode prender a pessoa no mundo virtual, fazendo-a perder o gosto pelo mundo real. Muitas pessoas passam horas prejudicando verdadeiramente os estudos e as relações sociais, pois só querem ficar conectadas no virtual, né? Então, inclusive, se você não conseguir cortar esses hábitos, né, você deve procurar um psicólogo. Isso é cada vez mais normal. Principalmente jovens que depois de terminar o ensino médio não entraram na faculdade, nem estão trabalhando, muitas vezes passam o dia em casa, né, na internet, assistindo televisão, jogando videogame, e na hora que vem algo sério, às vezes passa 2, 3 anos nessa situação, quando vem algo sério para estudar, o baque vem muito maior, porque já está preso no mundo virtual, só conversa com as pessoas do mundo virtual, né, e não vai querer estudar, não vai ter um senso de responsabilidade, porque o mundo está no virtual. Então isso acontece muito. Se for o seu caso, você não conseguir entrar no mundo real, né, procure um psicólogo, né, para te dar uma orientação. Um outro problema que prejudica muito o desempenho acadêmico é algo que é pouco falado para as pessoas e que, por isso, alguns de vocês podem ficar espantados com o que eu vou falar. Algo que prejudica muito o bom andamento acadêmico é o sexo desregrado. Veja, eu falei sexo desregrado, eu não falei que relação sexual é ruim. A relação sexual é boa. A pessoa vivendo ela sadiamente é boa. Qual é o problema? Nós estamos vivendo num mundo hipererotizado, né? Nós vivemos numa sociedade pós-revolução sexual, né? As revoluções que tiveram ali após os anos 60, né? O movimento hippie, etc. Não é o movimento hippie que pregava o paz e amor, né? Quem não sabe, o paz e amor que era propagandeado com o movimento hippie era a paz, né? De maconha, né? De drogas, e o amor que era a relação ao sexo, né? Então esse é o paz e amor que querem para o mundo, e nós vemos que hoje em dia as coisas ficaram muito liberais, né? Muito sexo, uso do corpo, muitas vezes nós vemos isso mesmo nas interações com as pessoas, né? Umas pessoas usam as outras somente como objetos sexuais, né? Você é útil a mim enquanto você não dá para ver, quer dizer, depois que eu enjoei de você, descarta, né? Muitas vezes nós vemos essa situação. Mas em que sentido que isso vai prejudicar meus estudos? Bom, hoje você vê algo que é muito disseminado, que se chama pornografia. Pornografia que é acompanhada da masturbação, né? E eu quero falar, e o problema aqui está justamente nisso, na pornografia, na masturbação e no vício de sexo. Vocês sabem que hoje em dia tem pessoas que praticam sexo de maneira compulsiva, né? Muitos buscam ajuda psicológica. Você precisa compreender que isso também causa danos no cérebro. Nós vemos muitas vezes as pessoas, inclusive psicólogos, né, mentira, psicólogos aí vão em escolas, né, e falam para os rapazes, não, pode se masturbar, é conhecimento do corpo. Né, as pessoas hoje acham normal, tem pai que dá revista pornográfica para o filho. Nós vemos situações assim, não pensam na consequência que traz para o filho. Eu não falo uma questão moral, mas uma própria questão mesmo de aprendizado intelectual. Né? Há pesquisas que mostram danos no cérebro também, né? Inclusive, aí no texto vocês podem acessar o link, né? Está até no site do G1, e eu vou ler aqui um trecho para vocês dessa pesquisa, né? Estudo diz que pornografia pode ser prejudicial ao cérebro. Para realizar a pesquisa, os autores recrutaram 64 homens saudáveis com idades de 21 a 45 anos, aos quais pediram para responder a um questionário sobre o tempo que dedicavam a assistir vídeos pornográficos. O resultado foi, em média, de 4 horas semanais. Os voluntários também foram submetidos a um exame de ressonância magnética do cérebro, para medir seu volume e observar como ele reagia às imagens pornográficas. Na maioria dos casos, quanto mais pornografia os indivíduos viam, mais diminuía o corpo estriado do cérebro, uma pequena estrutura nervosa bem abaixo do córtex cerebral. Os cientistas também observaram que quanto maior o consumo de imagens pornográficas, mais se deterioravam as conexões entre o corpo estriado e o córtex pré-frontal,
que é a camada externa do cérebro encarregada do comportamento e da tomada de decisões. Opa! Então, você vê que isso não é eu, Anderson, que estou falando, é uma pesquisa científica que mostra isso. Que o consumo de pornografia causa um dano físico no cérebro, o corpo estriado diminui o tamanho. Essa parte do cérebro ligada ao córtex cerebral, nós vimos onde vai ficar a questão de memória, de aprendizado. Né? Então veja, não é uma brincadeira isso. Não é uma brincadeira. Né? E por que vai prejudicar? E tem prejudicado o aprendizado de muitos estudantes aí. Que hoje é normal, né? Se propagandeia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? Você lembra da dopamina tão falada? Falei nas outras aulas, já citei na questão das drogas. O uso de pornografia traz vício como um vício de drogas. Está espantado? Mas é isso, porque a dopamina é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Seja um prazer que você sente ao comer um chocolate, né? Um prazer em encontrar alguém que você há muito tempo não via, ou o ápice do prazer, que é o orgasmo de uma relação sexual. Né? A dopamina está é a responsável por essa sensação de prazer. Só que o que acontece? O sexo, ele é bom, ele é saudável, e a dopamina, em grande quantidade, lançada no cérebro numa relação sexual, não vai causar danos, porque o sexo é algo próprio do ser humano, né? É algo próprio da natureza humana, isso, correto? Só que o que acontece? Quando uma pessoa, vamos supor que um casal tem a relação sexual, normalmente o que eles fazem? Eles passam o dia todo trabalhando, normalmente eles chegam em casa, normalmente vai ter a relação à noite, dorme, descansa o corpo, descansa a mente no sono e se recupera. Só que quando nós estamos falando em pessoas viciadas em sexo e na pornografia e na masturbação, são pessoas que estão constantemente nesse vício, quando estão em uma situação de estresse, vão lá e se masturbam, né, para ter um prazer, para aliviar o estresse, como muitos dizem. E aí o que está acontecendo? Dopamina no cérebro. Dopamina no cérebro. Só que o que acontece quando a pessoa tem um orgasmo é muita dopamina no cérebro. Só que com essa frequência de dopamina que é lançada no cérebro, acontece o mesmo que acontece com o uso de droga, com o uso de cocaína, por exemplo. Os receptores da dopamina vão se fechar. Por quê? Porque está fazendo mal. É muita dopamina lançada ali. De maneira exagerada, com grande frequência. Então o que acontece? Da mesma maneira que o usuário de drogas, quando acontece esse processo da dopamina não ser tão absorvida, ele começa a ter que usar drogas em cada vez mais quantidades para sentir a mesma sensação de prazer, porque senão ele fica sempre insaciável. E aí por isso que nós vemos muitos dizer a maconha é a porta de entrada para as drogas. Começa da maconha, quando não sacia vai para a cocaína, quando não sacia vai para outra droga. Já ouviu falar isso? Na pornografia acontece a mesma coisa. Né? Começa a fazer uma, duas, três vezes, assistir outros tipos de filme, começa a ver coisas bizonhas e bizarras, porque começa a não saciar mais. E começa a prejudicar a vida social, começa a prejudicar o estudo, o trabalho. Por quê? Porque não se tem mais alegria nas pequenas coisas, porque a quantidade de dopamina que se dá nas pequenas coisas, né, não causa efeito mais. Então, para as pessoas, tudo é chato. Nós vamos colocar aqui vídeos, vocês podem ver atores de Hollywood que tiveram problemas com pornografia e que trabalham, fazem uma militância contra o uso de pornografia. Pessoas que estiveram a ponto do casamento ruir por causa de pornografia. Há vários casos de pessoas, de homens, né, que, por exemplo, não sentem prazer sexual com suas esposas por causa do vício da pornografia, porque o cérebro ficou vidrado ali, naquela coisa ali. E no estudo, especificamente, como que isso atrapalha? Porque, veja bem, quando você está estudando, né, nesse curso estou pretendendo levar você a fazer isso, você colocar metas de estudo, igual foi falado, estudar 30 minutos e um descanso, né? Aí você estuda 30 minutos e, poxa, consegui estudar 30 minutos, que alegria! O que é isso? Acontece, dopamina vem, né? Apesar do esforço, apesar da dificuldade, conseguir estudar 30 minutos. Só que quando a pessoa está no vício, especificamente pornografia, começa a ficar chato, porque
tá chato, tá estressante, ela não tem mais paciência de ler aquele negócio. E não tem mais a alegria. Estudei os 30 minutos, você não tem alegria, que saco, até que enfim esse negócio, porque a dopamina que é lançada nessa pequena atitude, nesse pequeno prêmio que eu consegui, de ter conseguido estudar durante 30 minutos, de ter conseguido ler aquelas 10 páginas, já não satisfaz nada, porque ele precisa de muita dopamina. Então qualquer estresse, a pessoa vai lá, acessa a pornografia, se masturba, e vai virando esse ciclo vicioso, e nunca vai estar saciado. E isso tem prejudicado muitos estudos. Porque, repito, a quantidade de dopamina lançada nos estudos é muito pequena. E a pessoa está acostumada com a grande quantidade de dopamina no cérebro, né, levada por causa desse vício. Então, isso tem levado a sérios problemas na área da educação. Então, só para fecharmos o assunto nesse quesito, eu queria ler o seguinte para você. Para conseguir aprender, como vimos nas lições anteriores, a carga emocional, o prazer que se tira do estudo é fundamental. Só que te pergunto, o que gera mais prazer? Sexo ou ler um livro que o professor pediu na faculdade? Exatamente. O orgasmo é muito mais prazeroso do que ler as apostilas e livros. Então você faz a meta, por exemplo, de ler 5 páginas, estando normal, a dopamina lançada após esta reação te dará aquela alegria de ter dado este pequeno passo. Mas o viciado em pornografia fica impaciente, estressado, e como a dopamina é pouca em relação ao que é lançado no orgasmo, a mente fica repetindo masturbação, sexo, 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 para aliviar o estresse. Então, é necessário prestar atenção nisso, porque muitas vezes o que nos está dando déficit de atenção, que nós não conseguimos nos concentrar, né? É isso, né? E repito, a sexualidade é boa, né? É um dom de Deus, né? Eu não estou aqui falando contra a relação sexual, estou falando contra esse vício, né? Hoje em dia as pessoas, infelizmente, né, agem como se fossem animais, né? De qualquer jeito, de qualquer lugar, de qualquer maneira, não pensam mais na dignidade da pessoa humana, nem na sua própria dignidade, né? Então, eu não sei se é o seu caso, mas se for, procure um psicólogo, né? Procure um terapeuta, né? Não recomendo muito psicanalista, né? Porque normalmente psicanalista tem a fama de, normalmente quando as pessoas têm problemas nessa área, mandar liberar geral, etc. Mas procure um profissional, eu gosto muito de logoterapia, né? Mas procure um profissional, se for o caso, né? Há pessoas que estão com o casamento afundando, com o casamento em crise, por causa disso, né? Por causa disso. E não só casamento, mas como nós vimos aqui, e é o nosso foco, o estudo, né? Por causa de drogas, por causa de masturbação, de pornografia. Então busque ajuda. Então, para os homens que estão assistindo, muitos falam, principalmente para os adolescentes, conhecimento do corpo, e o homem tem que fazer isso mesmo, porque tem que lançar fora, né, os espermas que não foram usados por não ter tido a relação sexual, porque senão vai adoecer. Isso é mentira, né? Porque assim como a mulher, ao produzir o óvulo e não ser fecundado, né, é expelido, o homem também. Existe a chamada poluição noturna, né? Aquilo que o homem não usa na relação sexual é expelido. Então isso aí é balela. E aí o que acontece? Os estudantes cada vez mais estão praticando essas coisas, estão estressados, vão procurar sexo, um sexo livre, sexo com quem nem conhece, masturbação e pornografia. Estou estressado, vai ver isso, estou estressado, vou fumar maconha. E nós estamos vendo o processo educacional como é que está, né? Então, só para fechar isso aqui, unindo todos esses assuntos, nós podemos ver, por exemplo, antigamente, há 15, 20 anos, você tinha ProErd nas escolas, né? É até irônico, né? Um programa que visava ensinar as crianças a não usarem drogas. Era uma campanha contra as drogas. Hoje em dia, muitas dessas crianças que participavam de ProErds estão nas marchas da maconha da vida aí, pedindo a liberação das drogas. Então, nós estamos com pessoas com déficit de atenção, pessoas sem conseguir estudar, sem conseguir aprender, mas ao mesmo tempo nós vemos que hoje é cada vez mais disseminado entre os jovens, né, o álcool, mas de uma maneira, primeiro que antes dos 18 anos, contrário à lei, e segundo, bebendo de maneira desregrada, em porres, em embriaguez, né, fumando maconha, cheirando cocaína, LSD e tantas outras drogas, né, e pornografia, e sexo desregrado, né,
E nós vemos adolescentes de 12, 13 anos falando que tem vida sexual ativa e as pessoas acham normal. E nós vamos vendo como está, né? E aí nós vemos o resultado, né? Os jovens de hoje em dia pensam muito em sexo, em drogas, e o resultado a gente vê na hora do Enem, o resultado a gente vê na hora de estudar, na hora de apresentar um trabalho, na hora que ninguém se interessa por nada, porque sexo, drogas e rock and roll, que é o que o pessoal quer, né? Então, se você quer estudar de verdade, ter um verdadeiro progresso, renuncie a essas coisas que vão afetar diretamente no cérebro. Isso não é moralismo, eu estou falando de algo que está afetando diretamente no cérebro, né? Então, se você é livre, né? Você faça o que você quiser da sua vida. Eu não estou aqui querendo mandar em você, mas eu estou orientando. Se você quer um progresso nos teus estudos, um progresso acadêmico, aprender de verdade, seria bom que você deixasse de lado essas coisas que danificam, né, o teu cérebro, prejudicam o teu aprendizado, né? Se você é viciado em sexo, em pornografia, em drogas, procure a ajuda de um psicólogo, né? Peça orientação, né? Porque você não pode se prejudicar por causa de coisas tão bobas, né? Ordene todas as coisas, né? O problema não é que nós não podemos ter prazer na vida, o problema é quando o prazer está desordenado, está afetando e destruindo as nossas vidas, destruindo nossos estudos, a nossa família. Então, reflita um pouquinho e pense a longo prazo, pense no seu futuro. Muitas vezes aquilo que nós usamos, aquilo que nós fazemos hoje, está estragando o nosso futuro e a gente não está prestando atenção. Então essa foi a aula de hoje. Foca nos teus estudos, persevera no curso e persevera na tua faculdade, né? Foca no estudo, né? Por mais que seja difícil algumas atitudes, mas é necessário rasgar o coração, ter uma determinada determinação, né? E com certeza nós iremos conseguir. Até o próximo vídeo.